Boa tarde, povo! Estamos aqui em mais uma edição do nosso PovoCast e hoje está uma edição muito especial, né, presidente? E estamos aqui com convidados muito ilustres, com uma parceria também muito legal, que o nosso presidente vai falar melhor pra gente. E aí, presidente, está preparado para hoje? Tudo bem. Mais uma vez o Jornal Povo inova. O Jornal Povo é um jornal que sempre inovou, sempre foi uma escola de jornalismo. Hoje, é uma as grande honra estar aqui, gente. De polícia de todos os grandes jornais do Brasil foram formados no Jornal Povo. E hoje a gente já lançou vários artistas, lançamos o funk, lançamos o Zeca, lançamos o Xande, várias pessoas. Eu estou feliz que a gente está inovando, uma grande escola, inovando mais uma vez, de estabelecer uma parceria, não com um concorrente, com um amigo, porque hoje as pessoas se afrontam, o Globo não chama o dia não chama o povo, e conseguiu hoje trazer essa parceria, e é ele quem vai apresentar o nosso convidado de honra, que é meu amigo Alf, dono da Tribuna da Imprensa, dono da Última Hora, amigo, e me dá muito prazer, e hoje eu transfiro essa mesa para você comandar e apresentar o convidado de hoje. Muito obrigado, presidente, por essa parceria. Estamos aqui também com o Roberto Monteiro, que é nosso editor-chefe e é presidente da Associação Nacional e Internacional de Imprensa, da ANI, uma entidade aí que vem reunindo os jornalistas do Brasil e do mundo todo. Já tem mais de 500 jornalistas no mundo todo, filiados nos Estados Unidos, no México, que honra. Na Espanha, espalhado pelo Brasil todo. E a gente tem a felicidade de hoje que está batendo um bate-papo com o nosso amigo delegado Fernando Veloso, que foi chefe da polícia, foi subchefe operacional da polícia também, tem 21 anos de carreira e seu lema é comandar pelo exemplo. Ele acha, a opinião dele, que a polícia tem que dar o exemplo para poder ter a liderança. Ele que também foi secretário naquela fase ruim, onde tinha grandes crises institucionais. Ele foi secretário de administração penitenciária e foi comentarista há muitos anos do programa de segurança na TV, da Rede Globo. Nosso ilustre candidato, nosso ilustre delegado também, agora está vindo candidato a deputado federal, com apoio aí de nada mais nada menos que o nosso senador Portinho. Então, passo a palavra aí para a nossa apresentadora, para começar aí o bate-papo. Deseja falar alguma coisa, doutor Roberto? Não, só saudar todos os presentes, e olhando para você, eu estou revivendo aqui, né, a gloriosa época dos jornais que enfrentavam os jornalões, a famosa imprensa tradicional, JB, Globo, então, a Folha nem tanto, né? A Folha era um pouco urbana, né? Palaciana, mas os jornais mais combativos. E o povo sempre esteve presente, né? Graças a você, que foi um parlamentar também, e muito querido lá da toda a equipe da Tribuna, o próprio Hélio Fernandes, né? Nossa, o presidente é chique, gente. Vocês acham que vocês não sabem dele, ó? Vocês não assim, uma identidade, não dele. Não, a Xandá vivia junto, eu com o filho do Hélio. Exatamente. Saímos até de barco. O Elinho. O Elinho. E o Rodolfo também, o Rodolfo jogava bola no meu campo. É isso aí, essas histórias eu lembro. Nunca me convidaram, não, porque eu também ficava mais uma outra ala, assim, reservada com ele, porque era muito reservada, né, muito doméstico, né. O Hélio pouco ia na redação da Tribuna, ele comandava tudo lá da casa dele, aquela coisa toda, e a gente estava sempre junto. Mas, como você disse, no povo, e até na própria Tribuna, até as mesmas figuras, né, do jornalismo brasileiro que passaram pela escola do povo, passaram pela escola da Tribuna, tá bom? E vamos fazer o que podemos fazer para colocar suas posições aqui, tá, Veloso? Obrigado por ser muito bem-vindo. Nós precisamos de segurança, de verdade, e homens como você são pessoas, são joias preciosas
para garantir a sociedade, a segurança da sociedade brasileira e do Rio de Janeiro. Obrigado, presidente. Obrigado. A palavra é minha? Agora eu fiquei até nervoso aqui. Porque, Né? Diante de tanta gente importante, ficou até... Querido Ralf aqui, a Ellen, só tenho que agradecer a primeira oportunidade, né, de estar aqui, né? Eu também. Inaugurando aqui, não sei se estou inaugurando, mas essa junção aqui de forças, e parabenizar vocês por isso. Eu tive um tempo da minha vida, como já disseram aqui, eu tive do lado da mídia, né, comentando, né, levei a experiência da gestão das polícias para lá, e eu aprendi, né? Aliás, eu aprendi muita coisa, mas eu vou destacar uma aqui. Eu acho que essa interação, ela faz toda a diferença, porque o poder público, ele tem a sua dinâmica de agir. A gente ouve muito falar isso quando tem licitação, compra, essas coisas que é complicado, etc. Mas tem uma outra dinâmica, que é a dinâmica com o cidadão, Sim. que tem que interagir. Que se não interagir, o que o cidadão quer é o serviço, o produto entregue lá. Ele quer a segurança. Nós estamos aqui para isso, né, Alberto? Para poder dar a palavra e dar ouvidos para o povo. Para o povo poder também comentar aqui embaixo. Galera do YouTube, por favor, seus comentários. Deixa o like, compartilha nosso vídeo também para mostrar para todo mundo sobre o trabalho do delegado, porque é um trabalho muito importante. Ele está vindo aí como deputado federal e defendendo coisas muito importantes para o nosso país. A gente vai falar sobre tudo, mas aí eu vou dar o espaço para você começar a falar lá atrás. De onde veio o Fernando Veloso, pai taxista, infância na favela. Morei na favela. Morou na favela, conviveu. Fica esquisito, né? Quando um delegado diz que morou na favela, né? Então, não. Esquisito, eu né? acho Mas tem gente que acha esquisito, torce o nariz assim, mas como um delegado morou na favela? Viveu, né? A vivência melhor que tem do nosso Rio de Janeiro é para quem tá na favela. Por isso que ele é um bom delegado. Não é? Por isso, então. Veio dessa infância na favela a vontade de ser delegado? Olha, na realidade essa vontade ela foi acontecendo ao longo da vida, né? Eu vim de mais longe ainda, sou filho de 2 portugueses da lavoura, chegaram no Brasil aqui sem nada, né? Hoje tenho uma vida confortável graças a muito trabalho, né? A história do imigrante que vem pra favela. Trabalho muito, meu tentar pai a vida até do hoje, Rio de Janeiro. pode acabar aqui, presidente, meu pai até hoje ele aplica Sinteco, ele viveu durante muitos anos, mais de 25 anos ele sustentou a gente já, né? Dirigindo atrás do volante de um táxi. E até hoje ele aplica Sinteco, né? Então eu nasci num bar, num Brás de Pina. Minha mãe começou a ter as contrações lá, eu estava no bar, por pouco eu não nasci no bar, né? Mas felizmente apareceu uma alma boa lá e levou a gente pro Getúlio Vargas. Fui nascer no Getúlio Vargas, meu pai estava trabalhando, minha mãe estava sozinha. Então assim, foi uma vida muito dura, de muita luta, mas graças a Deus, meus pais trouxeram... diariamente com vários cariocas também, né? Eu no vi, nosso Rio, a gente... morei no Morro da Providência, como você disse, eu vi gente com fuzil na porta, tinha uma boca de fumo na porta da minha casa. A porta aberta para você lembro poder que minha mãe entrar para mantinha- criminalidade e resolveu ser delegado. Como é que é? Tava ali, né? Eu ganhei uma bola de futebol, eu era garoto, eu tava com 13 anos, eu já tinha tido a jogar de futebol, e eu ganhei uma bola de futebol do cara que era o cabeça do tráfico naquela época lá. Então eu podia ter ido para outro lugar. Não foi que eu sou mais inteligente, acho que em muito contribuiu os valores dos meus pais, né, que sempre puxaram. Eu apanhei muito de chinelo, apanhei muito de cinto, né, porque eu fazia todas as besteiras que qualquer garoto faz. Para as crianças. Eu não estou dizendo aqui para ninguém dar surra em criança, que, né, que hoje mas tem uma faz coisa. falta, mas falta. o fato é que umas chineladazinhas e umas cintadazinhas Mata me ninguém. colocaram a mim e ao meu irmão no mercado. E a gente eu comecei, tenho 23 anos como empreendedor, aos 16 anos eu já era emancipado, eu abri sociedade num bar, né, vendi tudo que eu tinha mais um pouco. Começou a empreender cedo. E aí aos poucos a gente foi, enfim, tive casa de suco, durante 23 anos trabalhei em setor privado. Trabalhei em companhia aérea, né, os mais antigos aqui vão lembrar da falecida Panam, eu fui funcionário da Panam, fui funcionário da American Airlines, morei fora, morei 3 anos fora, e em determinado momento a vida me levou para concurso público. Um amigo, né, só 21 anos atrás, a gente achava que era carta marcada, hoje tem uma indústria que prepara para concurso e tal. Não tinha nada disso. Não tinha nada disso, né? Eu achava assim, só que eu sempre gostei de estudar e acabei passei para oficial de justiça no Tribunal de Justiça do Rio, passei para delegado também, passei para alguns outros estados, mas dei preferência a continuar nas outras fases do Rio de Janeiro. E de uma hora para outra eu me vi dentro da delegacia de polícia, delegado, minha primeira lotação foi Marechal, né? E aí você falou para eu contar um caso, né? Você falou, tem casos que eu vou contar para elas, são tantos, eu não posso monopolizar aqui. A delegacia de Marechal deve ter sido bastante movimentada, né? Olha, legal,
Eu vou torcer para que a pessoa que participou de participar viva ainda, que era uma senhora, tomara que ela assista a gente. Ela chegou uma senhora na delegacia, no balcão, muito recatada, né? Muito respeitosa. Ela e o marido dela, um senhor. E aí os policiais disseram, elas querem falar com ele falhado. Do que se trata? Não, ela só quer falar com o delegado, E os policiais já rindo, assim, achei que tinha alguma coisa ali, tem alguma pegadinha nesse negócio. Eu assim. Falei, estão armando alguma coisa para mim, mas vou atender. Aí veio o senhor, entrou só ele, eu perguntei, o senhor não quer entrar com a sua senhora? Não, prefiro falar com o senhor. Eu achei que era um problema lá, em Marechal você tem uma série de problemas, enfim, é uma área degradada já, aquilo já foi uma área militar, né, de presença muito forte, mas... E aí quando ele começou a contar, ele me narrou assim, olha que eu sou casado há 40 anos, sei lá, 45, não lembro mais, e ultimamente a minha esposa não quer mais se deitar comigo. Aí eu olhei pra ele e falei assim, bom, isso é pegadinha, mas ele falou muito sério, eu fiquei sem graça, tem idade pra ser idade pai. Eu falei, mas... Por respeito mas aquela coisa da figura do delegado. A figura do delegado. Então a porta que está aberta para a sociedade hoje é a porta do hospital, é a porta da delegacia, essas portas estão abertas o tempo todo. Todos os seus problemas mas estão abertos. Enfim, ele me trouxe esse caso, depois que eu percebi que não era uma pegadinha, né? Acabaram virando nossos amigos, eu conversei com ele, falei, o senhor está fazendo alguma coisa para sua esposa? Não, pelo amor de Deus, eu mandei chamar ela, chamei. Né? Então, leva sua esposa para jantar, sai, o que o senhor tem feito? Tira ela da cozinha e tal. Enfim, aquela conversa ali. Delegacia de Polícia Civil e casos amorosos. Casos amorosos. Eu sei que graças a esse fato, a gente durante muito tempo, meu plantão, eu era delegado do plantão, no meu plantão nunca faltou bolo nem torta. Porque aquela senhora voltava todo plantão, provava uma tortazinha pra gente. E então, devia ter ficado feliz, né? Eu não sei se as coisas se resolveram ali ou não, mas o fato é que esse ponto de vista... resolvido. E a velhinha ficou rindo à toa. Isso aí. E assim, a gente tem muita desgraça em delegacia, a gente tem muito problema. E falando sobre esse caso do cidadão procurar a delegacia e tal, fala um pouquinho pra gente sobre o... CRAC? CRAC é outra coisa. CAC, desculpa. É o CAC. A gente, enquanto eu fui chefe da polícia por 3 anos, né, havia sido subchefe operacional por outros 3 antes, e a gente via uma necessidade muito grande, justamente do que eu vinha falando aqui no início, presidente, dessa interação. As pessoas demandam muito a Polícia Civil. Para vocês terem uma ideia, por ano a gente tem uma base de quase 1 milhão de registros de ocorrência. Então, a cada ano, a Polícia Civil recebe 1 milhão de demandas. A maior parte dessa demanda não é atendida, né? Muitas dessas demandas são coisas tão pequenas, crimes, né, menos graves, mas é o problema daquela pessoa. Só que a polícia está enroscada, né, está soberbada com questões graves, e não consegue dar atenção a isso. Isso leva a uma questão que impacta bastante no enfrentamento da violência. A sociedade não legitima o trabalho da polícia. Então tem muita gente que acha que o trabalho mais importante da polícia é desmantelar uma quadrilha. Tem que desmantelar a quadrilha. É prender bandido. Mas a gente não pode deixar de atender o cidadão. Aí no meio dessa análise, assim, que a gente entendeu muito, a gente resolveu criar uma, porque tinha muito problema de delegacia fechada à noite. Vira e mexe, a mídia... Era só ficar na porta da delegacia, faltava policial, faltava tudo. Naquela época faltava tudo literalmente. Dinheiro, inclusive, para pagar a gasolina. Não tinha. Petrobras toda semana me ameaçava de cortar o... E no meio disso vinha esse problema que toda hora ele pipocava, né? E aí o que a gente fez? A gente criou um negócio aos moldes da iniciativa privada. Eu chamei de CAC, que é Central de Atendimento ao Cidadão, como se fosse de atendimento ao cliente. E nos modelos de delegacia, então a gente colocou lá chat, telefone, WhatsApp, e as pessoas, eu mandei colocar em todas as delegacias um cartaz, dizendo que você tem direito e tal, isso aqui, botei lá Isso ainda está endereços. Funcionando? Isso funciona, parece que foi transformada na ouvidoria, agora o embrião desse modelo que foi criado, ele virou a ouvidoria da polícia, que agora não tem. A gente pode deixar os links. A gente pode QR Code, né? Se você conseguir compilar isso. A gente coloca no QR Code aqui na descrição. E aí todos os que vocês precisarem vão estar nesse QR Code, tá bom, galera? Isso aí. É um serviço bem legal. Acabaram os problemas com o policial e policial. Diminuiu as filas. Às vezes a pessoa chega ali, aí olha, o policial está conversando, não sei o quê. Aquilo já começava a gerar uma animosidade. Ela começou, hoje todo mundo tem um telefone, ela entra em contato com o policial lá, fazia um contato com o colega, otimizou o serviço. O problema vai ter problema, aquilo era resolvido, enfim. E com isso, o mais interessante é que a gente achou que é só resolver o problema criando essa central de atendimento ao cidadão. Mas na realidade aquilo acabou virando uma ferramenta de gestão. Porque além das pessoas acionarem, fazerem críticas e etc, elas faziam sugestões. E você imagina que a maior parte das interações, ou melhor, uma grande parte das interações era de elogio. As pessoas elogiavam, reclamavam das coisas da delegacia, o banheiro sujo,
etc. Que a você vê, condição de trabalho, o que marcava as pessoas era mais a condição que era ruim até para o próprio policial. Então, assim, por isso que eu comecei a falar aqui dizendo a importância dessa interação, da gente dar fala para o pessoal. É cansativo, democracia é assim, né? Dá muito trabalho, era muito mais fácil se um chegar e dizer assim, ó, o certo é isso, aquilo, e ponto, e faz. Só que aí a gente não é democracia. Então, acho que o poder público começa pelas polícias, porque a polícia ela tem um papel de força importante no Estado, né? Ela é o que tem a legitimidade para usar, né, a força na medida em que ela seja necessária, inclusive a força letal, né? Então a gente pode até falar disso, essa coisa da mortes, depois de isso, é um negócio sensível, mas acho que é importante para as pessoas entenderem, né? Uma das outras coisas que tem a ver, foi na esteira dessa coisa do CAC, a gente criou um programa em que as universidades visitavam a cidade da polícia. Estava recém-inaugurado, eu assumi a chefia de polícia em 2014. E aí eu criei programas com as universidades que os alunos, eles iam na cidade da polícia e visitavam as delegacias especializadas, visitavam lá a unidade da polícia. E eles, que são os universitários de hoje, são os promotores de amanhã, os juízes de amanhã, né? E aí eles iam lá, iam aquilo e ficavam... Já vira tese de mestrado, já abre quando eles voltavam para o ambiente deles, assim, eles iriam criticar o que eles tivessem que criticar, mas já conhecendo um pouco melhor. Eu falei, não, o cara da delegacia de informática, não, lá os caras têm que enfrentar isso, têm que enfrentar aquilo, a delegacia de roubos e furtos não é para isso, é para aquilo. Essa caixa preta que a polícia sinalizou para a sociedade nos últimos 50 anos, não tá boa nem para a polícia e nem para a sociedade. Assim, é claro que tem segredos que são da polícia, assim como tem segredos que são da mídia, assim como tem segredos da medicina que são da medicina. A polícia não pode dizer o caminho das pedras e explicar isso para todo mundo, porque senão ela vai chegar sempre atrasada. Sim, mas essa transparência, essa interação com o cidadão é algo que eu acho que contribui muito. Delegado, como é que o senhor me explica hoje em dia, quer dizer, já vem meio efeito Bolsonaro, um delegado, eu tenho um delegado da Polícia Federal, até me ligou ontem, aquele esqueci o nome dele lá de Niterói, que foi candidato a prefeito, eu me lembro o nome dele, um cara muito legal. Mas a polícia, vários policiais se candidataram. Isso é efeito Bolsonaro, porque o capitão veio, aí o capitão ganhou, aí vem, eu recebi aqui, major, Joyce candidata, capitão não sei quem que é candidato, delegados candidatos. Então, o que levou, o que motivou vocês a partirem para a política, onde vocês tinham um cargo basicamente executivo, que executavam dentro da delegacia, quer dizer, vocês comandavam aquilo e partem para um lado de um legislativo, que é um lugar que vocês basicamente vão defender o quê? Dividir o quê ali naquela delegacia, ali no legislativo? Excelente pergunta, Alberto. Assim, quando a gente é do executivo, a gente está assoberbado todo dia em fazer as coisas acontecerem. A dinâmica da polícia é muito intensa. Muito intensa. A polícia tem uma série de amarras legais e amarras, né, que extrapolam a questão legal. E a gente, assim, depois de 20 anos na polícia, depois de conhecer a gestão da polícia, do sistema penitenciário, a gente vai percebendo como as coisas funcionam. E muitas coisas não funcionam bem, ou poderiam funcionar melhor, se a gente tivesse um legislativo que compreendesse um pouco mais. Então, essa participação, vou negar que o efeito, o fenômeno Bolsonaro tenha tido influência. Certamente tem. Se bem que muita gente também usa o marketing disso para poder se alavancar, né? Mas eu acho que essa percepção de como o sistema opera, ela acaba impregnando essas pessoas, porque eu me vi frustrado por muitas vezes de não conseguir fazer o que a minha instituição precisava e eu queria fazer, mas eu não podia fazer. Você tenta ir para o legislativo para buscar emendas parlamentares e alavancar, por exemplo, os presídios poderiam ser muito mais bem aproveitados, como lá fora, você colocar pessoas trabalhando, em vez de ficar lá a esmo, montar uma indústria, uma mini indústria, até para passar o tempo os caras produzirem, e você ressocializava o preso, como existe em alguns países. Você já está levantando a minha bandeira de campanha. Esse foi o slogan dele de quando ele foi secretário, que preso bom é preso trabalhando. É verdade, porque o preso é caro para o Estado. Muito caro. Se você tem tanta demanda, eu sei que eu tenho um amigo meu da SEDAI, o Luciano, ele conversava com ele, mas, pô, cara, por que tu não pega esses caras presos e tudo? São 43 mil presos. Começaram a fazer
essa máscara, né, na Covid, mas como os caras produziam. Então, acho que essas coisas assim, quando eu quero enxergar você assim, num lado que você vai basicamente ali para o legislativo para tentar buscar recurso para aquilo que você sabe do lado de lá que está precisando. Agora, você sabe também que a política É diferente. é diferente. A política, ali o legislativo, ali é um saco de gato. Você não vai achar que vai entrar num puteiro e encontrar a freira. Nem veja. Exatamente. Então, Mas aí... até uma vez o Flávio Bolsonaro está na minha casa, almoçando comigo, eu falei isso, quase que ele caiu da cadeira. Mas infelizmente, esse processo já é antigo. Pelo menos o Moro, que foi uma farsa, mas ele, quando parou em 2016, realmente inibiu um pouco a corrupção do país. Eu acho que o Moro, eu não gosto dele, eu odeio ele, mas aquele ladinho dele, ele exagerou na mão. Como os caras exageram na mão, como o Lula exagerou, como o Cabral exagerou, não precisava exagerar tanto. Se ele não exagerar tanto, para por ali, não tem que fechar tudo que a empresa, mandar prender. Por quê? A cultura era essa. A cultura, desde que eu me conheço como empresário, tenho 54 anos de empresário, era essa. Ou você dava, ou você não conhecia. Mas era todo mundo. Mas o mundo está mudando, né? O mundo está mudando. Não, ele mudou. A gente não está negando. As coisas estão mudando e a gente muda. E a gente, nessa mudança, que quem foi o mais abalado no esquema que foi o PT de corrupção, hoje você vê o Lula candidato e pilotando ainda primeiro lugar nas pesquisas. Que, na minha opinião, eu já dei minha opinião com relação a isso, eu não tenho vergonha de não. Eu já fiz várias apostas, eu não vou votar nem no Lula nem no Bolsonaro, minha candidata já vou votar na Simone, que eu gostei dela na entrevista. Mas eu já aposto que o Bolsonaro ganha no primeiro turno. Eu também aposto. Você viu o Copacabana ontem? Eu estava lá. O cara é um monstro. Infelizmente, o jeito dele. Mas eu converso com os lulistas e eles ficam putos. Mas o cara é monstro. Com aquele troço, com aquele tipo da forma que ele fala. Todo mundo quer esculhambar o cara. Não, e o brasileiro está na esperança de uma mudança. Você entendeu? O Brasil não teve escândalo em 4 anos. A verdade é essa. Aí ele não faz nada, ele não fez nada, maravilha. Mas se você colocar um presidente ou alguém que coloca, baixa no global, o Brasil já automaticamente deixa nas pesquisas mundiais, o Brasil... E passou pela pandemia, né? Essa história da guerra. 2 anos, então... O Brasil está entre os 5 primeiros países do mundo em crescimento. Eu acho que esse fenômeno do Bolsonaro que levou o pessoal tanto do várias pessoas do Exército, Polícia Militar, Polícia Civil e Exército, Pazuello está despontando como um dos caras com mais votos pelo teu partido. Talvez, Alberto, deixa eu arriscar eu nunca discuti isso não, mas talvez essa onda do pessoal, tanto da segurança quanto da defesa, e que está encontrando apoio. Está repercutindo bem isso. Está tendo receptividade. Talvez seja um pouco também, além do efeito Bolsonaro, seja um pouco da necessidade que as pessoas têm, do desejo que elas têm de ordem. De ordem. Porque essa coisa, a gente é democrático, a gente gosta da liberdade. A corrupção está fora de moda. Então, essa bagunça de achar assim, tá tudo bem enquanto todo mundo pode fazer tudo. Que é um pouco do que a gente viveu, assim. Não, liberdade geral. Tal. Não, eu sou do direito. Eu sou formado no fui forjado, fiz outras 2 universidades, mas terminei só do direito. E assim, abracei isso, me encantei com isso e tal. Estudo, fiquei 20 anos estudando muito, que eu pude. Viajei, conheci as polícias do Brasil. Eu fui vice-presidente do Conselho do Chefe de Polícia por 3 anos, quase. Então, assim, você sente uma necessidade das pessoas, assim, por mais que as pessoas... Até tem gente que tem uma certa aversão à farda, tipo, né, militar e tal, mas gosta de ordem, não quer bagunça. E a gente viu, a Lava Jato botou isso pra fora, né? Assim, tipo, tudo, eu não aguento mais essa bagunça. É dinheiro na cueca, 500 na cueca, é dinheiro na cueca, é dinheiro aqui, como devolveram o dinheiro da Petrobras, é um absurdo. A Petrobras não dava lucro, agora está explodindo de dar lucro. Então talvez essa receptividade seja um pouco por essa necessidade que o Os empresários estão isso também, como do mesmo jeito que você está vendo isso na Bolsa, como investidor. É o caso da coisa que você fala da tolerância zero.
Eu queria sua opinião sobre isso, essa questão da tolerância zero. Eu até publiquei essa semana uma matéria, lá em Niterói, eles botaram câmera na cidade inteira. Aí uma pessoa assaltou outra de moto armado, a polícia foi seguindo pela câmera, sem dar um tiro, foi lá e prendeu o cara. O cara assaltou no centro, foram lá em Itaipu. Ele postou a moto em Itaipu, a polícia já estava seguindo ele, já foi com inteligência. Então, você acha que até quando a inteligência tem que entrar e até quando tem que ter tolerância zero de entrar e arrebentar tudo? Qual é o limite de um outro? Você usou o exemplo de Niterói, eu conheço bem Niterói porque eu fiz um trabalho, fiz uma consultoria, né, porque estava afastado da polícia, lá para Niterói. Tem uma questão aí que eu vou fazer um comentário antes. Duas questões. A prefeitura tem um papel importantíssimo na questão da segurança pública. Até bem pouco tempo atrás a gente ouvia os governos dizendo que a segurança é problema do Estado. Hoje a gente não ouve mais, mas tem pessoas que estão aí, né, na política ainda, que disseram, né, que diziam muito isso. Segurança é problema do Estado, não é problema do governo federal e não é muito menos da prefeitura. Isso hoje ninguém ouve mais, mas é bom a gente lembrar isso. Porque quando a gente tem prefeituras que se debruçam sobre a questão da segurança, assumem o papel que elas têm e cumprem a sua missão, porque sem uma prefeitura engajada no enfrentamento à violência, o Estado sozinho não consegue fazer. É um conjunto, então, né? Niterói tem isso, né? Niterói tem um centro de comando lá moderno, as imagens são transmitidas para as delegacias. Vai inaugurar em Caxias também agora, né? Então, vai inaugurar em Caxias. Isso é a primeira... Então, mas tem a questão da população também que faz... que quebra as câmeras, que rouba, que furta, que... por vandalismo, assim. Vandalismo. O exemplo que o Ralf trouxe... Tem o índice de que em Niterói não tem tanto isso, né? Eu não sei. A própria câmera vai pegar o vandalismo. Vai pegar o vândalo, é verdade. Mas aqui Sempre no vai Rio, ter... quando estiver instalando, já vai ter 3. Não tem nenhuma solução que não traga algum problema junto, né? A questão é, com as câmeras a gente está bem melhor do que sem as câmeras. Agora, uma outra questão que tem a ver com o que o Ralf falou... Tem uma licitação para ter câmera. A consciência de que o que se coloca, o dinheiro que se coloca em segurança não é gasto, é investimento. E até bem pouco tempo atrás... Principalmente no Rio de Janeiro, né? Até bem pouco tempo atrás a gente não tinha essa consciência. Assim, né? Dinheiro porque a gente preferiria não ter que gastar, não ter que colocar recursos na segurança. Mas sem a segurança a gente não consegue desenvolver atividade econômica, a gente não consegue ter escola, a gente não consegue ter nada. Então quando você tem uma polícia... de mentalidade. Eu sou testemunha de uma época bem recente, eu fui chefe de polícia de 2014 a 2016. A polícia, na minha gestão, eu pessoalmente, eu tive que decidir quais as viaturas que iam deixar de rodar. Porque a Petrobras ficava ameaçando cortar a gente porque não eram pago... o fornecedor de papel para as delegacias não era pago. Então as delegacias faziam revezamento para saber quem ia ter uma regimento de papel ou não, porque senão a polícia militar prendia alguém na rua, trazia para a delegacia e não tinha papel. Nossa, não tinha papel para fazer o boletim. Eu dei muito papel aqui para mim, STP. Então, a gente acabou resolvendo, se a sociedade não se movimentasse, a gente tinha um colapso. O IML, por várias vezes, eu fui dormir com medo do IML parar as atividades e a gente não fazer necrópsias, os médicos não poderem fazer necrópsia porque a empresa de limpeza não estava trabalhando mais, porque não recebia 1 ano e meio. Então assim, quando a gente não tem dinheiro para pagar a gasolina da viatura, é melhor pedir a conta e todo mundo ir embora. Hoje eu acho que essa conta chegou nesse ponto, foi a gestão que eu tive que fazer. Foi quando você entrou... De fevereiro de 14 a outubro de 16. Então quando o Ralf fala dessa coisa de câmera, né, e a gente vê muito isso hoje, até para o cidadão comum que tem um sistema de câmeras e tal, às vezes ele instala aquilo ali, não faz a manutenção, aí a câmera não grava, aí o sistema fica ruim e tal. Aquilo ali é um recurso que não é uma despesa. Aquilo não é gasto, aquilo é investimento. Tem que ter manutenção. Então, assim, quando a gente percebe a importância que a segurança tem, né, e a necessidade de investimento. Pode concluir, doutor deputado. Não, fica à vontade, presidente. O Amédio me faz quase ficar emocionado contando essas histórias de política, que nós vivemos uma outra época, né? A gente é mais idoso, né, propriamente dito assim, do que o delegado. Mas nós vivemos na época dos tanques na rua, né? O exército fardado na rua com baioneta, né? E metralhadora, linha de metralhadora, patrulhamento de jipe. E era uma coisa, o nosso querido e falecido mestre Hélio Fernandes, 15 anos saindo, prisão de prisão, né?
na época da ditadura. Eu acho que você também sofreu algumas. Nunca te enfiaram um capuz, não? Acho que já. Mas eu vou procurar, vou pesquisar. Mas a gente ri, mas era tenebroso naquela época. Na época da ditadura, Roberto era... Você é uma menininha, você é uma menininha. Eu sempre falo nas minhas palestras, que eu participo, muitas até a convite do próprio Ralph Bichotti, que é nosso sócio, somos sócios na Tribuna na última hora, que nós não fomos incompetentes, né? A gente não resolveu essa merda ainda. A gente tinha que ter resolvido. Isso está assim, esse balaio de gato, e nós estamos dando para essa menina, para essa equipe aqui de produção, toda uma juventude, uma merda de país, uma bagunça. Vou usar um termo aqui, escaralharam isso tudo, doutor. A gente não chegou onde chegou à toa. Os valores que as pessoas avaliam ser realmente os verdadeiros valores de sobrevivência humana e tudo mais, estão todos deturpados. Não há emprego para jovem. Se não há emprego para quem tem 30, 40 anos, para quem tem 18, 20 não tem. Eu tive a oportunidade de trabalhar, eu fui operário, 14, 15 anos. Minha mãe teve que me emancipar, meu pai com 17 anos, meu pai tinha falecido. Então eu vivi uma época que realmente não tinha esses problemas que nós temos hoje, principalmente o problema de droga. E não se combate droga prendendo, batendo, trancafiando e jogando de volta na rua. Porque os grandes cientistas, os grandes médicos achavam que choque elétrico curava louco. E não é verdade. Hoje a terapia é feita por especialistas, psicólogos, psicanalistas, que conversam, que procuram buscar na formação do DNA da pessoa por quê ou por quê. Uhum. E eu vejo uma geração nova de delegados, eu estava comentando com o Veloso, e quero que você se eleja, Veloso. Obrigado. Nós precisamos de pessoas de estirpe humanitária. E falando de humanitária, foi dito aqui, não me lembro por quem, acho que foi você, né? Que o Brasil o Brasil caiu mais de 2 posições no ranking mundial de tratamento humanitário. É o 37º, está na metade, pouco abaixo da metade do mundo. A gente perde para vários países da América Latina. Sabe o que significa cair no ranking de tratamento humanitário? Significa a gente encontrar pessoas jogadas na rua, enchendo a cara de cachaça, porque aí segura a onda, são os mendigos, as pessoas moradores de rua. As mulheres que são estupradas diariamente, sem que não exista uma lei rigorosa, porque alguns países ortodoxos é decepado em praça pública. O sujeito vai lá e corta o pescoço para fora. Ele está crescendo economicamente. Entendeu? Agora, como recuperar isso? Como trabalhar isso? Uma reforma no parlamento. Esse sistema de governo, sistema de eleição está errado. O voto não deveria ser obrigatório, porque a única forma da população dizer que está insatisfeita não é votar no menos bonzinho, no mais bonzinho, ou no mais o fulano, meu vizinho, meu amigo, meu pai, aquele que é bonitinho. Sim, mas votar naquele que tem a melhor proposta, mas é obrigado a votar. Né? E aí, será que ele tem a melhor proposta ou ele tem um layout de uma melhor proposta? Porque depois que senta na cadeira, meu amigo, começa a ver aquele dinheiro, aquelas mulheres bundudas, gostosas que trabalham lá no Legislativo, em Brasília, muitos enlouquecem, viu, Amédio? Você sabe que a gente é jornalista, daquela época a gente fala com, né, o que sente, o que pensa. A gente aqui não está para brincadeira, não. Então, para não tomar aqui o brilho dos senhores, principalmente do nosso convidado, que é maravilhoso. Não, isso dá... o próprio Ralph, que ainda não se expressou, mas ele vai se expressar, eu tenho certeza. Nós não resolvemos aqui, não. E eu peço perdão para vocês que estão aqui, tá, gente? Mas, gente, porque eu fui incompetente. Não que eu pensei em mim. Eu participei de uma guerra civil em Angola como correspondente de guerra, que é aquela época que o Hélio nomeou. Não sei se você chegou a mandar alguém para lá também como correspondente. Você chegou a mandar pelo jornal? Não. Nós somos um país da esperança. Pelo Bahia, que estava lá, agora o grande Juarez Bahia, dos Cadernos do Terceiro Mundo, e me mandou para lá. Eu fiquei 2 meses lá, meu amigo. Eu vi o que é uma guerra. Rebeldes contra governo.
riqueza contra pobreza. Era na foice, no facão, no porrete. Os rebeldes era assim, e ganharam a revolução na Angola. Os cubanos, quando foram para lá, eles foram para tratar o problema da invasão dos africanos que queriam as minas de minério, de diamante. Mas não foram para defender contra o Estado. Eles ficaram lá numa linha eliminatória, foram 16 mil, parece que, soldados cubanos, né? Alguns estiveram lá comigo no hotel e tudo, até alguns arrogantes e outros melhores. As mulheres cubanas que foram para lá, soldados, eram melhores que os homens. As mulheres cubanas são mais preparadas que os cubanos, essa é a grande verdade. Mas não vou contar a história aqui, porque senão eu não dou oportunidade para que o candidato... Eu vou aproveitar isso que ele tá contando pra gente. Desculpe, nada que isso. Para todo Principalmente mundo a questão da tolerância zero. Então, eu ia aproveitar para perguntar pro Fernando, pro delegado, como é que foi o assédio das facções quando você entrou para a secretaria? Porque, né? Boa. Quanto à segurança pública, vira caso de segurança pública. Porque foi justamente no meio desse enredo que ele entrou na secretaria. E aí, como é que você fez para se blindar? Bom, eu segui o que o Veloso Altero sempre me ensinou, né? Meu pai. Seu pai. Foi o que eu consigo me guiar. Porque realmente o momento era o governador quando me chamou, me confiou a missão e tinha um secretário preso, né? O outro colega lá que ia substituir um delegado federal não ficou. No Rio de Janeiro, a secretaria estava sem comando, com aqueles áudios sendo divulgados e tal. E assim, o sistema penitenciário é uma coisa que é importante dizer aqui. É algo que se a gente errar a medida, aquilo ferve, desanda. A gente já teve há pouco tempo, 2007, a gente teve ônibus queimado, etc. Então é algo que você não pode errar na medida. Você não pode nem torcer demais o negócio e nem deixar muito frouxo. E aí quando você chega, assume a casa de cabeça para baixo. Sim, ela estava de cabeça para baixo. E mais do que isso, porque internamente a Secretaria de Administração Penitenciária, ela é uma das mais complexas. Eu ouvi isso de muitos colegas secretários, você pegou a pior secretaria que tem no Estado. Imagina. Porque você tem uma hotelaria 40 mil pessoas. 43 pessoas famílias que interagem com você fizer a conta de cada um tem uns 4 lá, você tem mais 160 mil. Você está falando de 200 mil assim, no barato, sem incluir advogado, sem incluir mais ninguém. Grande. Então assim, mais do que muito prefeito tem que enfrentar. E com um ambiente hostil. Então assim, a defesa que eu disse foi o seguinte: eu não vou apertar a mão de ninguém. Porque o secretário do céu preso foi por causa disso, apertou a mão do sujeito lá e tal, falando, não vai apertar a mão de ninguém. Porque pode aqui dentro eu aperto a mão de policial. Coisa. Então a gente teve que tomar, assim, foram medidas, a gente precisou medidas muito duras e que nos colocou numa situação de elevado risco. Não cabe aqui a gente entrar nessa história agora e tal, mas assim, há verdadeiros fantasmas que continuam assombrando aquela pasta. Eu digo isso muito tranquilo, Por isso que eu venho militando, né, com essa bandeira, porque eu como delegado de polícia, como especialista em segurança, que eu acho que posso me estruturar assim, enquanto nós não percebermos a importância de alguns pilares, né, para a segurança pública, nós não vamos mudar o cenário que está aí, seja com tolerância zero ou não. Porque as polícias do Rio, nos últimos 10 anos, nós prendemos mais de 350 mil pessoas. Esses dados estão abertos, estão no Instituto de Segurança Pública, só abrir lá você vai ver. Maiores de idade. Só os maiores, eu não incluí nem os menores. Se a gente colocar os menores, o número dá mais ainda. Então, em 10 anos, você imagina a energia que foi necessária e o custo que isso gerou para o Estado prender 350 mil pessoas. Estamos dizendo que elas não deveriam ter sido presas. Tinham que ser. Só que cada prisão policial pode ser ferido, um civil pode ser ferido. A gente tem uma situação de tensão que tem que ser e a superlotação vivida por conta disso. Só que a gente não aproveita essa energia. Essa energia ela é descartada porque a gente pega os caras e guarda eles e acha que aquilo ali é um depósito de gente. E não faz nada com eles. Então a gente não faltam exemplos. O médico que foi esfaqueado na Lagoa, enfim, o João Hélio, o menino João Hélio, e dezenas de casos aqui tristes, que você vai olhar dos caras, eles passaram 10, 12 vezes pelo sistema. Então assim, não é a polícia que está deixando de prender. O sistema não está fazendo nada com eles quando eles entram. Aí vocês, Veloso, mas vai fazer o quê? A gente vai transformar eles em anjinhos? Não. A primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, diminuir o poder que a população exerce dentro do presídio. Como é que a gente faz isso? Isso não é fácil, é muito difícil. A gente está falando com alguma coisa que vem há décadas. Primeira coisa que a gente faz é chamar um empresário
e diz para o empresário assim: você está vendo esse universo aí? Todo mundo só vê problema aí. Aí tem potencial para transformar não só a segurança, mas a própria economia. Porque tem 43 mil pares de mãos lá. Se a gente tirar aí, vamos tirar 3 mil. Vamos tirar 3 mil, 6 mil. 3 mil não tem como fazer nada. Só aqueles sabe, não tem como fazer. Mas a gente tem 40 mil pares de mãos, que são um negoção para o empresário. Porque ele paga do salário. Ele não tem que alugar galpão. Ele não paga fundo de garantia. Ele não paga 13º. Ele não paga férias. Se o cara não trabalhar bem, ele diz assim: eu não traz mais esse não. Que empresário que não quer isso? Então, eu tive conversando com empresários de Minas, tem muitas confecções dentro das unidades prisionais de Minas. Eu achei que eles tinham isenção fiscal, benefício. Não tem. Porque os caras falam assim: ó, já é um negoção, meu, eu não tenho que alugar, eu não tenho que pagar, não tenho luvas, eu não tenho que isso, eu não tenho que aquilo. É um negoção para eles. Então, por que a gente não aproveita essa oportunidade aqui? Assim, eu não estou dizendo com isso que a gente vai ter um mar de rosas depois disso. Mas o fato é que o ciclo ele é mais ou menos assim, muito rápido. Você tem eu te falei, né, que antes a gente estava conversando, 70% da população carcerária tem até 29 anos de idade. Ou seja, você olha para aquela, eu entrava naquela cela lá com 150, 200 presos, era tudo igual, parecia que saiu de uma máquina copiadora. Né? O cara estava ali, pegou uma arma e tal, roubou, não sei o que, foi parar lá dentro. Primeira coisa que acontece, pergunta: onde é que você mora? Aí quando ele diz onde ele mora, o cara carimba na testa dele lá a facção que ele pertence. Pertence a ele ou não aquela facção? Pertence a ele ou não, porque tem que dividir em caixinhas. E não tem caixa suficiente para separar todo mundo. E quando você joga esse cara lá dentro, joga ele num universo em que, se ele acordar vivo, já é uma vitória. Então ele tem que se agarrar a alguma coisa. E ele se agarra no quê? No poder da facção. Porque o cara da facção abraça ele e diz assim: ó, ninguém vai mexer com ele. O índice de morte dentro dos presídios é grande? Já diminuiu, mas já foi muito grande. Agora, não é uma ação do Estado que fez isso. É uma conjuntura entre eles que se entendem. O que eu quero dizer é que nós damos o poder ao criminoso, ao chefe da quadrilha, e damos a ele de graça, e pagamos muito caro para ele ter um centro de recrutamento lá dentro. Hoje, a gente, quando passou pela UPP, a gente enfrentou essa questão da dominação de território. A UPP foi tudo que foi, a gente pode até depois falar sobre a UPP, mas o fato é que estava com foco muito no domínio do território fora. Hoje, todos os grandes cabeças são presos, todos eles. Os cabeças estão aqui, Jericinó, ou estão em Brasília, ou estão em outros presídios federais. A gente tem que tomar o poder dentro das cadeias. Enquanto a gente não tomar como Estado o poder dentro das cadeias, a gente vai continuar realimentando esse ciclo. E aí, Ralf? Não adianta a gente ter tolerância zero. Porque a gente vai cobrar da polícia mais 350 mil prisões nos próximos 10 anos. Tem que resolver o problema do judiciário brasileiro. Sim, não estou nem chegando lá. Porque lá é mais complicado ainda. Apura, tem testemunho, tem flagrante, tem tudo. Eu estava vendo. Guardado, o cidadão lá que foi detido, o delegado faz tudo bonitinho, encaminha para o Ministério Público. Quando ele já não pede mais informações para ganhar tempo, enquanto o sujeito fica vegetando lá dentro da cadeia, congestionando outras prisões. E aí tem que ver que é o menos pior para soltar, porque não cabe todo mundo. Sim, o judiciário aplica uma lógica que foram as audiências de custódia, que foram adotadas para a gente diminuir a população popular. O objetivo da audiência de custódia foi esse. A gente está falando a mesma coisa. Mas a audiência de custódia não está funcionando. Não, ela solta quase 50% de todas as prisões que são feitas, quase a metade sai na audiência de custódia. Mas eu me refiro, Roberto, a uma questão que é boa para o preso, é boa para a sociedade, é boa para a família, é boa para todo mundo. Se a gente explora o potencial que as unidades prisionais têm de gerar trabalho e recursos... Doutor, nos Estados Unidos... E aí precisa vir no legislativo, né? Eu conheço os Estados Unidos quase todo. Minha filha mora lá, ela me leva, conhece tudo, tem amigos. Nas estradas, quando você viaja pelos condados, lá pelas cidadezinhas, você vai passando cheio de presos uniformizados, capinando, limpando lá aquelas laterais. Você anda nos Estados Unidos, nas casas mais humildes, até os palacetes, comércio e tudo, tinha a bandeira americana. Aqui, se um comerciante botar uma bandeira do Brasil na porta, o guarda municipal, a postura municipal vai lá tacar uma multa de R$100 mil. Nós não temos nacionalismo mesmo. Na nossa época nós tínhamos. Eu sempre fui nacionalista. Eu sei que você e o Hélio também sempre foram e são nacionalistas. A gente não tem nacionalismo. O que falta é que cada um cumpra o seu dever. Isso é um slogan militar,
mas é um slogan que vale para todo mundo, e cada um cumpre o seu dever. O cidadão não sabe, eles aqui talvez não saibam, você também talvez não saiba, mas na Constituição brasileira você pode fazer um habeas corpus como pessoa física para tirar alguém da cadeia se você achar que está injusta aquela prisão. Agora eu te pergunto, o judiciário vai aceitar um habeas corpus de uma pessoa física? Vai ficar lá no final da... Vai mandar vir pelos meios próprios? Uma vez eu fiz um HC, Entendeu? uma pessoa estava presa há 1 ano porque ela tinha roubado uma peça de salame no mercado. Eu fiquei tão injuriado, foi até um político que me pediu na época, fui lá na hora que eu olhei para isso, é um absurdo. Fiz uma petição na hora, lá na mão, fui despachar, o juiz mandou soltar na hora. Às vezes é falta de... Às vezes a própria pessoa não tem o conhecimento também de saber que ele tem esse tipo de recurso. E as medidas protetivas? Você é uma moça, não sei se você é casada, se não é casada, com certeza. Do que protege? Você é delegado. Do que protege? O delegado não tem mais poder. Ele tinha que ter o poder, o delegado, de dar a medida protetiva ali na delegacia, na hora. O que foi? Chegaram, ela estava o quê? Estava ensanguentada, estava agindo no corpo de delito, medida protetiva agora. Já dá a medida protetiva. Tira o cidadão de dentro da casa da mulher, bota distante, manda ele. Se tiver, ele foi em Nova Iguaçu, manda ele para Pociúncula. A gente depende vai de uma morar em burocracia. Pociúncula, pega as tuas coisas, A vai gente morar já em consegue Pociúncula. fazer. Há de referendo do juiz em 24 horas. Foi uma briga danada, foi uma guerra danada. Houve Mas se não um valoriza o ódio forte. trabalho do delegado, você não pode proteger a mulher. Porque na hora que o juiz precisar, é o delegado que vai fazer o inquérito dele. Mas ali Não vai ser ninguém, não. E aí ele vai ter que ir para a delegacia. Ele vai ser ouvido onde ele quiser, que ele tem esse direito, se for, mas vai ter que ser um delegado para fazer. Ele precisa do advogado. E nós, jornalistas, temos um munus público, nós podemos guardar a fonte da informação, somos protegidos por uma lei internacional, a própria Constituição, e em delegacia, o jornalista precisa e tem que ser respeitado, porque o jornalista hoje, dependendo da emissora, do veículo, protege muito mais a segurança, quem trabalha na segurança, do que os próprios advogados. Porque o advogado pode ir lá como o advogado do diabo, mas o jornalista não vai como o advogado do diabo, ele vai com os fatos. Sim, vai defender É o cidadão. diferente. E o mundo que o advogado tem não vale de nada para o judiciário, mas o mundo do jornalista tem, porque a gente tem essa aqui, ó, uma língua felina. Entendeu? E aí é a hora. E aí, tasca. Pronto, quero ver. Delegado, eu acompanhei um caso, estou explicando, que quando eles vão entrar na favela, por exemplo, bota aqueles paredão, Da Polícia Militar. o marginal fica igual se os soldados esperando o cara. Um negócio chamado CT. O cara fica esperando o policial sair do caveirão para ele atirar. Hoje nós temos drone. Como é que está funcionando essa questão da estratégia? Olha, a polícia, sim, a gente hoje já tem uma situação muito melhor do que a gente tinha algum tempo atrás. A tecnologia, ela pode superar uma série de desafios. Esse é um deles. Então, a polícia usa blindados, apesar de uma resistência de blindados representam morte e tal. Não, na verdade representam vida. Né? Então, se o policial não pudesse proteger para entrar lá, não tem como ele entrar. E o blindado, na verdade, assim como a aeronave, como outra questão, estou ampliando para te responder a questão da CT. A própria aeronave, muita gente não pode usar, não pode. Só que se não usar a aeronave, a polícia tem que dar muito mais tiro para poder entrar, ou então ela não entra. Não tem mágica, a gente não consegue se teletransportar, sair daqui e aparecer lá no alto, porque quem está no alto está na posição de tiro privilegiada. Então, esses pontos de contenção... Não, normalmente... Mas aí o uso de drones... Não, mas... mas normalmente as áreas... Eles furam um buraco no muro e ficam esperando alguém tirar as barreiras. Quando o cara vai tirar a barreira, eles têm treinamento militar. Hoje a bandidagem tem treinamento militar. Eu tenho muita inveja da capacidade. Assim, tem inveja, viu, Amélia? Eu tenho muita inveja. Os caras são bons pra caramba, cara. Eles sabem a hora que a polícia vai, eles sabem tudo. Então, mas isso eles aqui ainda ainda tem que a informação vazando. E aí eles ganham todas. Assim, eles não estão todas, eles estão perdendo também. O problema é que quando eles perdem,
e a polícia Mas ganha, perde. a polícia ganha, a gente não dá muita divulgação a isso. O trabalho da polícia é como o trabalho do juiz. Quando funciona, ninguém percebe. Muitas vezes, você falou da questão da inteligência, né? Quando a área de inteligência consegue, por exemplo, interceptar uma movimentação de grandes grupos que vão tomar determinadas áreas, porque a diferença do Rio para os outros estados, quanto a essa história da facção, por exemplo, São Paulo tem uma facção única. São Paulo tem mais crime do que o Rio. Mas todo mundo acha que o Rio tem mais crime que São Paulo. Não tem. A diferença é que São Paulo não há um confronto entre facções. Então eles não precisam ostentar tantos fuzis, eles não precisam defender o território. Então é comum aqui no Rio você ter... A gente tem várias facções, é comum uma determinada área está querendo tomar a outra. Então eles começam a se movimentar, começam a roubar carros. Esses carros vão ser utilizados num comboio para poder invadir e tal. E informações de inteligência, enfim, uma série de processos que eu acho que a polícia não tem que explicar como ela, tem só que fazer. Vão lá e conseguem interceptar. Isso não acontece. Isso várias vezes. Só que isso não é associado. Essas vitórias não acontecem. É mais um tiro num inocente. Né? A estatística é da polícia, não é do jornal. Mas o jornal, você tem aquele aplicativo hoje onde tem tiro e tal. Segurança pública, você vê estatística. Não vê quem não quer. Mas a briga nas comunidades hoje, que a gente vê, também tem muito da milícia com os comandos. Sim. Eles estão numa briga para tomar o morro. Porque a milícia tomou conta do morro e os chefes de morro não estão conformados com isso. Então a briga, por exemplo, o Recreio, Campo Grande, a Zona Oeste, está tomada de miliciano. Baixada também. Já Como é que combate isso? Qual Se é a medida? Então, a gente vai, assim, questão só fazer um parênteses porque o Alberto colocou, a gente tem que rebatizar esse negócio, porque milícia e tráfico, esses nomes já não servem mais, porque a milícia está vendendo e o tráfico está praticando as mesmas práticas vendendo gás. Vendendo gás e tal. Então, milícia e tráfico é alguma coisa que a gente tem que o narco traficante, narco guerrilheiro. Assim, você perguntou como é que a gente faz, né? Eu acho que não tem uma solução mágica, não tem um botão para a gente apertar. Uma pessoa que vai, isso não existe. Não vai vir um super-herói para falar. Não tem super-herói para isso. Né? A violência ela é um fenômeno social. E ele é complexo. A gente precisa aceitar isso. Dentro desse fenômeno social, a gente precisa de polícia. Precisa de polícia forte, mas a gente precisa de muito mais. Então, assim, como nós fazemos para a situação parar de piorar? Como nós fazemos para a situação começar a melhorar? Então, eu elenco, como gestor que fui penitenciário há pouco tempo, como chefe da polícia, como alguém que estuda segurança há 20 anos, eu acho que a gente precisa de, no mínimo, parar agora de cometer os erros que a gente vem cometendo nos últimos anos. Então, um dos erros importantíssimos que nós praticamos é colocar essas pessoas presas atendendo a uma necessidade da facção. Nós, o Estado, o poder público, ele realimenta o ciclo de violência quando faz isso. As polícias, quando prendem muita gente, elas estão realimentando esse ciclo. Elas estão cumprindo com o delas. Eu não estou dizendo que não é para prender, não. Agora, eu concordo contigo, Roberto. Nós somos condenados pela Organização Internacional, pela ONU, pela Comissão Internacional de Direitos Humanos. Nós fomos condenados. Eu respondi, né? Eu tive que me manifestar em processos de condenação internacional porque a gente não trata os caras com dignidade lá, não dá, trata eles como o bicho. Só vale, sim, não, mas a gente está condenado. Não dá, né? E isso pode ter consequências financeiras. O Brasil pode vir a ter que pagar uma fortuna aí. Então são questões importantes. Agora, eu como empresário, como empreendedor, eu tenho 23 anos de atividade fora, então tenho um pouquinho que é como delegado. Eu acho que o dinheiro que a gente bota em algum lugar, ele tem que dar algum resultado. A gente não pode continuar colocando uma das pastas que mais consome recurso público, que nós pagamos imposto. É justamente o sistema penitenciário, ele não dá retorno nenhum. Ele não dá retorno, ele tem que dar retorno. A gente tem que colocar nós temos que inovar lá dentro, fazer uma gestão, vamos dizer assim, mais transparente, mais profissional, de forma que a gente não realimente o poder das quadrilhas lá dentro. Como é que a gente faz isso? Os chefes a polícia prendeu os chefes aí. Os chefes estão todos presos. Estão todos presos. Então isso não está resolvendo. Tem que fazer? Tem, mas isso não está resolvendo. O que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar para um pilar da segurança pública, que é olha só, a justiça está muito bem estruturada, as pessoas lá ganham bem, tem autonomia, tem recurso, tem tudo que precisa. Tá bom. Muito bem. O Ministério Público está lá, a Defensoria já tem autonomia.
A defensoria já tem autonomia administrativa, já tem tudo. As polícias, até bem pouco tempo, você vê, eu fui chefe de polícia outro dia. E eu estou trazendo para vocês aqui questões que era impossível fazer a gestão da Polícia Civil com 160 delegacias sem conseguir pagar gasolina. Hoje a gente tem recurso, mas a gente tem que discutir, por exemplo, as polícias não têm autonomia administrativa financeira. Se você é chefe de polícia, se você é o secretário da Polícia Civil e você não tem autonomia administrativa financeira, você está na mão de... Entendeu? Você tem problemas que você tem que superar para você fazer aquela máquina funcionar. E dentro desse tem um ator lá que é importantíssimo, que é o sistema penitenciário, que joga contra. Tem excelentes policiais penais lá, tem caras abnegados, só que se calam. Por quê? Por conta do elevado índice de corrupção lá dentro. Então, eu quero levar para a população... Os presos ameaçam também as famílias, então Total. Também tem uma coação... Que eles às vezes coação velada por trás. Que eles sabem quem é o diretor do presídio, então esquece, eles têm braço na rua. Por isso que eu quero levar para a sociedade, dizer para a sociedade o seguinte: se você quer segurança, você vai dar iPhone para o teu filho, se esse iPhone vai ser roubado ou não no caminho, se vão botar um fuzil na tua cara para roubar o teu carro, se vão entrar na tua empresa lá para fazer alguma coisa, grande parte disso depende do que está acontecendo dentro da cadeia, porque quem manda está dentro da cadeia. Então não adianta ficar tranquilo quando a polícia pega as pessoas e bota lá dentro. E está confortável lá mais do que aqui fora. Só que as pessoas esquecem que a cadeia tem duas portas. Tem uma porta de entrada e tem uma de saída. E esse cara que a gente trata ele do jeito que trata, ele vai sair um dia. Então assim, a gente não adianta. O que está saindo hoje é o que foi preso ontem. O que vai sair amanhã é o que a gente está aprendendo hoje. E a gente está vivendo isso há décadas. Então por isso que eu prego essa questão assim, o sistema penitenciário, ele tem potencial. Ele tem potencial para a gente transformar os caras, pelo menos para dar chance para muitos. Ele tem potencial para gerar recursos, para inclusive ajudar a pagar a despesa da cadeia. Ele tem potencial para ajudar a família desse cara a ser apoiada sem ter que depender do chefe da quadrilha. Esse potencial está lá. Roberto, a gente pode produzir dentro da cadeia do alfinete ao foguete. É do alfinete ao foguete. É chegar para o empresário e dizer: você quer ganhar dinheiro? Olha, tem estados em que o mobiliário das escolas é produzido dentro da cadeia. Dando trabalho, produzido dentro da cadeia. Terapia. Então assim, Sim, mas também. o que a gente precisa para isso acontecer? A gente precisa conscientizar o cidadão que ele precisa cobrar isso do poder público, ele precisa cobrar isso do político. Se a gente não abrir essa caixa preta, ela vai continuar lá, a gente vai continuar gastando 12 milhões de reais por mês só para pagar comida, que é o que a gente paga hoje, todo mês, só para pagar aquela comida que dá problema. Que não, do sistema. 12 milhões todo mês. Pô, são 12 milhões no ano, você faz as contas. Eu estou falando só de comida, não estou falando de mais nada, estou falando só da comida. Estados Unidos você imagina, muito... Sim, mas você imagina o que a gente faria com 12 milhões na educação ou na saúde. Você imagina quantos postos de saúde, se a gente gastasse, ao invés de gastar 12, se a gente gastasse a metade. E eles ainda desviam. Ainda tem problema. Deputado, deixa eu falar uma coisa que interessa para o seu acervo aí, você vai se eleger. As minhas dispensas com a NI, que ele me ajudou nesse projeto, nós criamos o NI nas ruas, que é da associação, e pegamos os garotos das comunidades do PPG, que é ali, você sabe, da Tabajara, Chapéu Mangueira, Vidigal, e criamos uma escolinha chamada Energia na Praia. Eles chegaram a ser o Sub-15, o Big Sox chegou a vice-campeão da Comebol. E lá no Chile eles foram desclassificados nas quartas. O campeonato Comebol é toda a América Latina. E aí, eu aprendi, ouvindo crianças que não são tão crianças, que começam 14, 15 anos, já tem cabeça de 30, todos os problemas das comunidades. Eu fiz um vestibular e eu consegui ter um diálogo maravilhoso. Aí eu pergunto, por que os monitoradores desses jovens adolescentes não conseguem? Porque usam ferramentas erradas. Por exemplo, eu estou na emancipação, desculpe me alongar, Médici, se você me permite, mais 2 minutos. Você está me olhando sério? Na Barra da Tijuca, eu estou num projeto que eu tirei do fundo do baú da emancipação da região, chamada Planta P4, que pega maciço da Tijuca, maciço da Pedra Branca, Pedra Baté, Grumari e tal, Socorrado. Enfim, são 1.400.000 moradores, 900 mil eleitores. Aquilo ali virou uma latrina a céu aberto. Você anda a pé na Barra da Tijuca, fica de cocô. Não tem saneamento básico. Mas esse não é o maior problema. E a segurança?
sem falar em mobilidade humana, não ter um hospital de ponta, enfim. Eu te digo, depois, finalizando, o que realmente acontece ali na Barra da Tijuca. Conversando com as autoridades de segurança, inclusive o seu colega que está lá no 16º BP, meu fã condicional, emancipação e tal. Agora acho que ele saiu, acho que está uma moça lá. Era o Gontijo, agora eu não sei, porque eu não acompanho, porque são muitas delegacias e a campanha não deixa a gente acompanhar nada. Não, mas acho que ele está por lá ainda. Aí, a gente conversando lá naqueles almoços com associações comercial, Rotary e tal, comunitária de segurança, eu falei, olha só, 2 é razoável, mas deveriam ter 3 policiais para dar cobertura. Uma pistola para curta distância, com uma arma mais pesada, tipo uma escopeta se for um bando, e um fuzil se estiver fugindo. Eles riram da minha proposta. Então cada um com uma arma. Não tem que usar, mas é criar um... E segundo, não adianta Pacto pegar visual, criança, né? menino no sinal e pegar pela orelha. Vai procurar quem é que está colocando eles ali. Você vai ver que tem uma indústria por trás. A maioria é indústria. Inclusive, Sim, justamente, a gente estava conversando sobre isso mais cedo. Colo, não é filho dela, é bebê alugado. E como é que fica... Só um minutinho. Aí a gente olha essa coisa toda. Aí ele falou, mas Roberto, qual é a solução? Você é o cara que está com a palavra aí. Diz aí para você, olha só. Aqui tinha que botar no mínimo 1.500 drones sobrevoando a Barra da Tijuca toda, para dizendo para você, fulano, saída 1, tal, fulano, carro, placa tal, cor tal, rumo não sei o que. Os drones mandando as informações para o efetivo de baixo. Porque não adianta o colega pegar lá, alô, pera, caiu. Alô, de novo. O cara já passou, já foi embora, meu. Está muito atrasado. Briga lá no Congresso por isso. Da tecnologia. São Paulo está avançado com essas coisas da câmera. Todo, né, Ahmed? São Paulo tem um projeto bacana que avançou muito com essa questão das câmeras, estão ajudando bastante. Mas só pegando uma deixa rápida, muito rápido que você falou, Roberto, a gente tem uma outra pasta que a gente quase não fala dela, que é a assistência social. Na segurança, quase todo mundo sabe que está aí, né, onde é que é colocado o recurso e tal, a gente tem problemas, mas isso é muito mais transparente. A gente não sabe onde é que vai o dinheiro da assistência social. E a assistência social é uma pasta complicada. Acho que se a gente quer falar sobre segurança, a gente tem que lembrar que o assunto de segurança, ele atravessa uma série de pastas. Todo mundo já sabe que segurança não é só a polícia. Começa na lei da maioridade penal também, né? Que... É um assunto polêmico. Se a gente entrar nele, a gente vai... Mas é... Então, você vai falar. A questão do combate às drogas. Qual é a política que o delegado defende? Bom, vamos lá. A gente tem exemplos no mundo que trataram dessa questão de forma que estão conseguindo resultados melhor do que o nosso. Eu não sou a favor de liberar droga nenhuma, porque eu acho que é muito difícil você chegar com o pai e você convencer com o pai, né? Se aquilo é certo, todo mundo faz e tal, acesso todo mundo, como é que você vai convencer teu filho que aquilo que não, é não pode... Mas de outra forma, acho que o que a gente precisa diferenciar na questão do enfrentamento à questão das drogas, que é um câncer da sociedade atual, né? A gente está vendo essas metanfetaminas, essas drogas, né, que dependem depender num futuro muito próximo da ação de narcotraficantes. Você vai fazer isso pela internet, você vai pegar os produtos ali, você vai conseguir os produtos, você vai produzir a sua droga. Num futuro muito próximo a gente vai ter isso. A questão da droga é uma questão que ultrapassa muito a lógica da segurança, mas o que interessa a segurança é o seguinte, é a violência que é cometida nesse cenário de drogas. Então, se a gente tem hoje um percentual que pode chegar a 30% das pessoas presas, é em razão dessa questão das drogas. A gente tem o cara lá que droga e milícia, porque eu não diferencio mais entre um e outro, assim como a gente falou antes. A gente tem um garoto lá que foi buscar o dinheiro na lojinha lá, pegar os R$50 semanais, que foi no vendedor ambulante pegar os R$10 semanais para alimentar a milícia. A gente tem o cara que pega um fuzil e consegue juntar 100 pessoas para tomar uma outra área, que é o que está fazendo esse inferno que a gente vê aí. A gente tem um sujeito que emprestou a conta para usar como lavagem de dinheiro, para onde entrou o dinheiro da extorsão e tal. Tá tudo isso misturado ali na droga. O tratamento que a gente dá a eles é igual. A gente tem que parar com isso. A gente não consegue administrar 43 mil presos. A gente não consegue. A gente faz isso mal e vai fazer mal, porque a gente nunca vai ter recurso para isso.
A gente tem que qualificar a nossa forma de prender. E a gente tem que... Isso no Rio de Janeiro. Não só do Rio. Poderia falar do Brasil. O Brasil tem mais de 700 mil presos. Então, se a gente tem, eu como delegado, por exemplo... Os Estados Unidos tem mais de 1 milhão. Sim, tem outro recurso, né? Mas assim, se a gente vai fazer... Ele já tem um sistema um enfrentamento. Você quer ver o que eu comecei a fazer lá na SEAP em 7 meses? 7 meses. Eu mandei separar os presos que cometeram crime com violência daqueles que cometeram crime sem violência. Mandei separar eles. Porque assim, se o cara entrou, é golpista, fez um furto, fez não sei o que e tal, barará, é bem provável que ele volte de novo, cometa de novo, mas enquanto ele não decidir pegar numa arma, ele não está gerando violência física, ele não está matando alguém. É menos perigoso. Entendeu? Então, assim, a gente não dá para resolver tudo de uma vez. A gente tem que ser seletivo nos desafios que a gente enfrenta. Então, se nós eu já comecei a fazer isso na SEAP. Tem muito presídio que tem lá, é separado. Então, a gente hoje, como eu ia dizendo, eu como delegado, eu fiz muita investigação, eu prendia 50, 70, 80 de uma vez. Eu jogava a rede e vinha todo mundo. E o que vinha, eu estou fazendo meu papel de delegado. Quando ia lá para dentro, eu botava na porta da cadeia, botava para lá, não queria saber mais. Para mim, o meu trabalho terminou. O sujeito que estava lá dentro, o policial que estava lá dentro, o que ele faz? Ele bota todo mundo junto. Ele não mistura o cara da milícia com o cara do tráfico. Só que ele mistura o cara que tem o fuzil e tem disposição, ele mata a gente sem piscar o olho, do garoto que é uma lâmpadazinha. É uma lâmpada que vai ser trocada por eles no primeiro momento. Então a gente precisa fazer uma gestão do sistema. Se nós conseguimos eliminar os erros que a gente vem cometendo ao longo das últimas décadas, a situação já começa a melhorar sem a gente inventar fórmula mágica. Isso para a questão da droga. O mundo não conseguiu resolver a questão da droga. Os Estados Unidos, com todo o dinheiro que tem, não conseguiu resolver a questão da droga. O problema que nós temos da droga é a violência que decorre dessa atividade. A gente pode ter até que pensar, eu não uso droga, não gosto de droga, sou contra a liberação de droga. Eu acho que eu vejo famílias que se acabaram. Eu tenho um parente muito próximo que custou muito sofrimento à nossa família. Ele morreu por causa de droga. Então eu tenho raiva de quem usa droga. Agora, eu não posso fazer o que a lei não me permite fazer. Então assim, mas tem o cara que pega o fuzil e com o fuzil ele defende a arma de vendedor. Esse cara tem que ter um tratamento diferente. Então, por exemplo, só para encerrar, progressão de regime, saidinha, saidão, essas questões todas, a gente pode até pensar nisso para o sujeito que não pegou na arma. Que é para a gente mandar um recado para quem está aqui fora, o seguinte: você quer ser bandido? Você decidiu ser bandido? Enfim, é uma decisão que você tomou lá. Não pegue em arma. Porque se pegar em arma, vai ficar ruim. Não vai ter progressão, não vai ter saidinha, não vai ter nada. Você vai ficar separado lá dentro. Tem cadeia que tem vários andares. 1, 2, 3, 4. O andar de cima geralmente é o mais quente, que é onde bate o sol. Então tem que botar os mais bravos no andar de cima. Deixa o andar que é mais fresco para o cara que não cometeu violência. Esse recado a gente precisa mandar para fora. Sabe aquele veneno que você bota para a formiga? Aí a formiga belisca aquilo, vai lá e leva para coisa. Bom, é isso. Quando a gente mandar essa mensagem, Roberto, no primeiro dia, fazem uma diferença danada. Se não fossem eles, de vez em quando aquilo fervia. Se não fossem eles, é claro. Não tinha que incentivar mais? Olha, a gente precisa estruturar essas iniciativas da sociedade civil. Não são só as denominações religiosas, não. Tem muita gente que quer fazer trabalho voluntário. Muita gente me procurava, mas assim, o Estado não tem um olhar para a cadeia no sentido de que aquilo é um potencial para resolver o problema. O Estado não tem. Então o Estado não promove. Eu, enquanto secretário, eu fiz isso. Eu recebia qualquer um que tinha gente que queria. Lutar por isso no Congresso. Essa é a nossa bandeira. E a relação com a VEP, com a Vara de Execução Penal, como é que funciona? Olha, no meu tempo foi muito boa, doutor Rubielli, doutor Rulioli, eles inclusive deram a oportunidade de a gente fazer um negócio muito bacana. Quando teve aquela catástrofe em Petrópolis, a gente conseguiu botar os presos trabalhando lá. Era um problema que a gente tinha. Se não fosse deu certo, né, o bom senso, né, e se ele não me permitisse, que eu liguei para eles e perguntei: você vai tentar me prender se eu fizer isso? Porque não dá tempo de fazer burocracia. Se eu fosse fazer burocracia, acabou, já foi embora. Então eu liguei para eles e disse: olha, eu estou sabendo, eu sei que o Rio Solidário, a primeira-dama, ela está recebendo caminhões e caminhões de doação, mas não tem gente para separar, então eles estão ficando ali, não tem mais onde botar, mas não tem alguém para separar aquelas coisas, para preparar para distribuir. A gente levou os presos, levou as presas, olha, aquilo teve um efeito espetacular lá dentro. Roberto, quase que tinha briga lá dentro, porque o preso queria trabalhar e não ganhava nada, tá? Não ganhava nada. Porque se a gente fosse fazer ainda para receber e tal, não ia dar. Mas eles até gostavam, né? Tem uma fundação. Se sentiu útil. Tem uma fundação que a gente precisa discutir como é que a gente faz isso. Hoje há uma resistência muito grande do empresário. O empresário tem medo. O empresário tem medo de se aproximar desse segmento,
porque sabe que a corrupção é muito grande. A gente precisa mudar isso. A gente precisa mostrar a importância que o sistema penitenciário tem para transformar, para a gente ter menos violência nas ruas. Isso passa pelo trabalho, isso passa por uma gestão mais profissional, né? Isso passa por menos corrupção. E então, tem muito policial penal que quer fazer isso lá dentro. É isso que eu ia te perguntar. E as escolas de integração que tem no SEAP? É para os policiais justamente com essa finalidade, né? O sistema penitenciário tem 27 escolas lá que são da Secretaria de Educação. A escola é importante, ela promove remissão também. Desde a alfabetização até... Tudo. Tem ensino médio, tem ensino básico. Acender a universidade. O pessoal da educação fica bravo comigo quando eu falo isso. É claro que a gente tem que dar educação pro cara, é claro que a gente tem que dar um curso e tal, mas se ele não tem o mínimo para garantir que o filho dele lá fora está com remédio, e não é o poder público que tem que dar isso, porque a vítima dele, o filho não tem dinheiro para o remédio. Então vejam bem, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, eu sou defensor eu quero defender leis que sejam favoráveis às vítimas primeiro. Quando a gente tiver dinheiro suficiente, a gente vai na família do preso. Eu não sou a favor a gente tem que tratar a família do preso com dignidade. A mãe do preso, a mulher do preso, o filho do preso não podem ser condenados com ele. Não. O pior preso do mundo, a pena não pode se estender à família dele. Mas, isso é uma coisa, tratar com dignidade. Aquelas senhorinhas de 60 anos que vão lá para Jericinó, elas não podem andar 2, 3 quilômetros naquele sol, só 2 bolsas lá de coisa que elas levam, e não ter um transporte decente para elas, que não tem, não funciona. Por quê? Porque todo mundo vê como mãe de vagabundo. Está errado. Na realidade, ela é uma parceira do Estado. Porque se tem alguma coisa que ainda pode trazer esse cara para o lado do bem, é a família. E a gente diz assim para a família vai lá, bate na porta para tirar uma carteirinha de visitante, porque sem carteirinha de visitante não pode entrar. A gente diz assim, espera um ano. Se o cara precisa de alguma coisa, aí o chefe da quadrilha chega para ele e fala assim, olha só, bota fulano de tal como tua visitante aí, mas ela vai vir para mim, tá? Ah, claro. Não, eu vou mandar aquele remédio para tua, porque o dono tem dinheiro. A boca está funcionando lá fora e às vezes até lá dentro. Aí ele paga o remédio do filho dele, ele dá o dinheiro que a mãe dele precisa para alguma coisa aqui ou ali, porque a mãe não conseguiu entrar para levar o remédio. Então até hoje eu recebo telefonema de pessoas que assim, ele tem um problema de saúde, a gente não consegue chegar lá, a gente não consegue levar o remédio. O cara foi condenado a 50 anos, ele que fica preso 50 anos, eu não estou nem aí para isso. Foi ele que cometeu o erro dele, não fui eu que cometi o erro para ele. Agora, se a mãe quer levar um remédio, deixa a mãe levar um remédio pro cara. Porque sabe o que eu cansava de ver lá, Roberto? Naquelas visitas, é no pátio, né? Aquelas velhinhas, aquele cara que é machão, que é poderoso, que pegou a arma, que enfrentou a polícia, a mãe dava cascudo nele lá dentro. Seu desgraçado! Olha que você envergonhou seu pai, a gente tem um trabalho lavando roupa, e não sei o quê. E ele, mãe, e o policial tá ali do lado rindo, né? A mãe, a gente não pode mexer, deixa a mãe fazer o que a mãe fazer. Como é que a gente corta esse vínculo? Isso a gente está jogando contra. Então, esse vínculo da família, é o vínculo da família, é o vínculo do trabalho. E agora, a gente precisa botar esse cara. Pode ser um aliado, né? Quando a gente ocupa ele, a gente já começou a minar a força da facção lá dentro. Porque ele não fica mais preso dentro da jaula. Ele vai fazer... Você bota ele para trabalhar em qualquer lugar. Porque qualquer ser humano, por pior que seja, ele vai preferir estar carregando, quebrando pedra, do que estar dentro de uma jaula úmida com 40 caras onde tem lugar para 20. É impressionante como a mãe leva o filho para visitar o pai, mesmo ele sendo um presidiário, mas ela dá um tratamento para que não perder o laço afetivo. Olha, mas é difícil, viu? Você sabe que eu tive que fazer? Eu criei um negócio chamado Unifamília. Era um programa só para filhos com até 18 anos de presos e presas. Sabe por quê? Porque eu teve um concurso chamado Garota Miss Talavera Bruce. É um concurso que faz e tal. Aquele negócio é para distensionar, aí elas se embelezam lá e tal. E me chamaram, secretária, seria bom se fosse, eu fui. Quando eu cheguei lá, eu conheci a menina, quer dizer, conversei com todas elas e conheci a segundo lugar. E eu falei para ela, o que você achou? Aí ela estava meio assim, porque meus filhos não vieram me visitar. Eu falei, por quê? Aí comecei a ouvir a história dela. Ela tem 3 filhos, essa menina está presa há 4 ou 5 anos, nem perguntei o que ela fez, está lá 4 ou 5 anos, e as irmãs nunca levaram o filho. Eu falei assim, os filhos dela. Por que não leva? Eu levo porque é complicado, é um ambiente hostil, tem que ser revistado, enfim. E as pessoas, as famílias têm a tendência, a presa mulher é abandonada. O preso homem ainda tem visita, a presa mulher não tem, ela é abandonada lá dentro. E aí o que a gente fez? Sentei com o pessoal e falei assim, não dá pra gente fazer esse negócio virtual? Fui no presidente do Tribunal de Justiça, falei para ele, presidente, a gente tem os computadores e os links, inclusive as conexões, que são para fazer audiência. Mas sábado não tem audiência.
Então eu fui pedir ao presidente se eu podia usar os computadores e a conexão para fazer essa visita virtual. Ia botar o preso do lado de dentro, em qualquer presídio, que é virtual, pelo computador. E do lado de fora, chamei as denominações religiosas, fiz isso, né, na sede da Igreja Católica, na Igreja Universal, que tem um trabalho forte lá, e eles cooperaram, eles chamaram as famílias lá no computador e ficavam 25 minutos fazendo um negócio. Olha, você sabe qual é o impacto que isso teve? O cara que dá trabalho, que vive, saia dali moído, porque ele já não viu os filhos há 3 ou 4 anos. O que a gente fez com isso? A gente fez uma bondade? Não. O diretor da unidade ficou super feliz. Pelo menos durante umas 2 semanas ele não vai ter dor de cabeça ali dentro. Então a gente institucionalizar isso aí é a gente dizer para o preso o seguinte: você está preso e vai cumprir a regra que é dita aqui dentro. Por que preso é proibido de ler jornal? Uma boa pergunta. Por que preso é proibido de fazer tanta coisa? A liberdade de expressão é para todos, independente de ser detento, preso. Por quê? Eu não vejo uma fundamentação para isso. Eu acho que o diretor do presídio é a liberação dele, é administrativo, não é nem direito. Você está vendo como é bom isso, Alberto? Eu já estou. O presidente da Associação Nacional e Internacional de Imprensa já está levantando questões. Se a gente não traz esse assunto, precisa essas questões. Precisa discutir. A dificuldade do jornalista. Adorar ler, né? O povo na cadeia. Os jornais entram nos presídios. Mas não entra mais. Entra. Não entra, mas tem que pedir a fé. Tem meio burocrático. E nos presídios também tem Ele foi entrevistar um televisão. presidiário e ele teve que pedir autorização, ele conseguiu. Mas a gente é imprensa, é outro papo, né? Ou dá por amor ou dá no terror, sabe? Quer ver o cara arregaçado lá na primeira página? Então não dá, tá bom, tchau. Pá! Quero ver, você não vai dar. Não gostou? Pá, de novo, derruba o desgraçado. Aí ele paga um preço muito alto pela negligência. Entendeu? Seja lá quem for. Presidente, só prometo que é a última. Claro, não. Botar o advogado nessa história, você falou que entrou. Eu fui com o Luciano, atual presidente da OAB, os advogados queriam entrar com Uber, queriam que o Uber entrasse dentro de Jericinó. Aí eu fui conversar com o pessoal da segurança, tá louco, secretário, tá louco, não permite isso, não deixou por questão de segurança. Né? Porque aí, imagina, já entra de tudo naquele negócio. Se você deixar o Uber entrar, tem 25 unidades ali dentro. Tem quase 27 mil pessoas presas. Por que eu não quis entrar a pé? Não, porque assim, sol, 2 km, 3 de distância. Tem que trabalhar, meu amigo. A gente negocia com a OAB. Fui conversar com o doutor Luciano e numa reunião assim com os assessores dele, pessoal da Comissão de Prerrogativas, eu falei, doutor Luciano, não posso deixar entrar o Uber lá. Mas aí veio uma ideia, veio um estalo. Falei assim, por que o senhor não bota uma van lá dentro? Bota uma van, bota uma logo da OAB. Pronto. Que eu faço o seguinte, eu boto o motorista. O senhor bota a van que eu boto o motorista. A van tá lá. Tá lá, foi. A van tá lá. A van não sai de lá, só sai de lá quando eu vou abastecer. Só o policial vai ser, porque ninguém tem acesso à van. Então, assim, ninguém vai usar a van para fazer nada, enfim. Né? Então, se a gente abrir, né, para dialogar, para conversar, foi resolvido o problema dos advogados. Está funcionando, tá lá. Se você for lá hoje. Sua, né? Sim, foi uma conversa. O empreendedorismo no setor público é zero. A não ser os voluntários, os abençoados, né, como o nosso deputado aqui. Obrigado. Porque eu vou te contar, os caras são muito chucros, cara. A Secretaria de Promoção Social não integra, um lixo. Não faz a integração? É um lixo. Faz, mas o universo penitenciário é um universo que nós olhamos assim e não vamos lá, a gente mantém distância. Porque a gente acha assim, bom, já está preso, enquanto estiver preso tá bom, enquanto estiver lá não está causando outro problema e tal, mas é um engano que a gente comete. A gente tem que aproveitar o tempo que esse cara está lá, primeiro para fazer ele gerar recurso. E ele tem como gerar. Então muita energia presa ali. E para ele é bom. Porque você imagina, não tem. Você se imagina, Roberto, dentro de um espaço, pode ser a tua casa, não precisa nem ser fora. Se eu disser, você não vai sair dessa sala com ar-condicionado, com tudo, não precisa ficar nem com o outro, não, só você sozinho. Isso com o tempo, você viu o que aconteceu na pandemia. As pessoas começaram a ficar doentes dentro de casa, com comida, com conforto, com televisão. Você imagina o que faz com um cara, a gente deixar o cara dentro de uma cela 10 anos, sem dar nada para esse cara fazer. Como é que a gente acha que esse cara vai sair e vai cumprir a regra do jogo? Não vai roubar ninguém, não vai matar ninguém. É primeiro que ele vai. A gente não dá trabalho para esse cara. Vai se vingar do sistema. Evidentemente. Então, assim, mesmo aquele cara. Agora vocês vão ver o que é bom. Me soltaram, né? Aí que sabe quem é o primeiro da fila? Policial. A maioria faz isso. Enfim. Então, acho que se a gente. Eu sou fruto. Eu venho de uma família muito pobre. E graças a Deus cheguei onde eu cheguei, porque a gente trabalhou muito. Meu pai trabalha até hoje.
Então acho que o trabalho, ele é muito importante na vida de qualquer um. Qualquer muito importante na minha vida, eu acho que pode ser importante na vida daquela população que está lá, que tem que pagar os seus lá. E assim, eu acho que através disso a gente transforma um sistema que hoje só dá prejuízo para ele passar a dar retorno e a gente mudar esse cenário, porque o nosso grande problema não é a criminalidade. O nosso grande problema é a violência que vem da criminalidade. E essa violência acontece por conta da organização criminosa. Você é bom de manda ver aí. Todo mundo esperando o Ned falar, né? Não, eu estou ouvindo, né? Porque a maioria hoje dos entrevistadores falam mais do que os entrevistados. Claro. A não ser que eu seja aprendi. Faustão, né? Você vai naquele programa da Jovem Pan, o cara já fala. Na Globo, o Boni hoje fala, responde. Então, o Já fala, já dá a resposta. O espaço aqui é dele, a gente tem que ouvir, aprender. A gente está aqui A gente, aprendendo muito. Ele falou na bastante, verdade, né? Eu falei pra caramba. o Jornal Povo, eu recebia muito visita de família de preso, em 96. Eles me reivindicaram, acho que estava uma família do Fabinho, rapaz do Comando Vermelho. Quanto, 66? 96. Ah, já tá Aí, classificado. 95, aí pediam porque cobravam muito caro da ponta para ir para a porta do presídio. Aí não deixavam, as coisas eram naquela época muito caras. Então, existia um mercado ali na porta de muita negociação e que dificultava, no caso, a família. Era no Bangu, né? Essa que tinha uma cultura no E a Bangu. vida é essa, e o mundo é esse, e a gente tem que procurar Essa coisa que a gente vai deixar mudar pra um eles pouco. A tua iniciativa está de Eu vou deixar parabéns. pra vocês. Que é uma iniciativa humana, né, cara? Quer dizer, humana e progressista, né? Porque você quer, na verdade, fazer daquilo ali uma empresa e que bote o preso trabalhando, bote o preso gerando recursos, bote o preso até ganhando ali, bota uma empresa ali, como você falou, de teste e tudo, aí vai gerando recursos, vai ficar ali, em vez de ficar lá Vai parado. custear né? o próprio... Ele está de parabéns aí, Obrigado. vamos lá. Obrigado, Alberto. E é isso, gente. Vamos agradecer a presença do delegado aqui. Pedir pro pessoal da internet para se inscrever no Instagram, se inscrever no canal, compartilhar o nosso vídeo, entrar também para olhar os links, que a gente vai deixar o link Do QR Code, do QR Code do CAC da Central de Atendimento ao Cidadão, e o do lá de Jericinó, que é para que as famílias... dos WhatsApps do sistema penitenciário e Fala pode botar um pouquinho, rapidinho, pra gente, só como é que funciona. Como é que funciona isso? Você tem 43 mil presos. A dinâmica o preso quando entra, ele tem portas de entrada, né, no estado. Então são 3 portas de entrada. Aqui da capital é ali em Benfica. Então todo preso entra por ali, dali ele é transferido para outra unidade. A família não sabe para que unidade ele vai ser transferido. Então fica naquela agonia, não sabe se o cara está vivo, se não está, Às vezes não tem e quer saber onde ele está. Às vezes ele é transferido. O advogado sofre, né? Tem um WhatsApp específico para advogados, pelo menos tinha. E aí quando ele é transferido para aquela unidade, isso 2 semanas depois, 1 semana depois, 3 semanas depois, depende da série de questões. Ele pode ter questões médicas, enfim, cada caso é um caso. Quando ele é transferido para aquela unidade, pode acontecer algum problema na unidade. Ele pode ter alguém lá que ofereça algum risco para ele. Uma questão da cidade, a própria segurança dele, ele tem que ser transferido para uma outra unidade. Aí a família fica correndo, ele não sabia. Aí fica, o que ela faz? Ela entope os balcões da SEAP para saber onde é que está o preso tal. Aí quando ela descobre, ela vai correr atrás dos documentos. Aí que ela tem que fazer a carteirinha da SEAP emitida através do Detran. Quando ela consegue emitir a carteirinha, o preso já não está mais naquele lugar, já está em outro. Porque às vezes ele pediu para ser transferido, porque ele teve uma desavença, às vezes até saiu. Então assim, a gente melhorou um pouco essa dinâmica quando a gente pegou um canal de WhatsApp que tinha lá e botou mais números, potencializou isso, divulgou isso. Quando a gente fez isso, teve gente que falou para mim, você está facilitando a vida do vagabundo. Estou facilitando a vida da família e do policial penal. Você não tem que... Você imagina ter que ficar atendendo telefones para dizer... Disso. Enfim, são coisas pequenas, como eu disse. Se a gente investir, né, e errar nos erros que a gente foi cometendo, as coisas começam a fluir. Então o tratamento da família... você até falou que houve muita família aqui. Eu vou fazer uma provocação aqui. Tem muita história bacana para ouvir. Não é só história de reclamação, não. Porque eu acho que se a gente der transparência a isso, né, faço aqui uma provocação a você, tem muita história boa que vem da família que ajuda a reconstruir um sistema melhor. Não é para dar regalia para o preso, não. É para ele ser tratado dentro do rigor que ele precisa ser tratado e a família fazer o seu papel, que isso é dever da família. Isso não é um favor que a gente faz, não. A família tem o dever
de continuar lutando por aquele ser humano que ser lá. Porque se a família desistir, e muitas desistem, muitas abandonam, aí o cara fica sozinho. Se o poder público botou o sabonete lá dentro, ele vai ter sabonete. Se botou isso ou aquilo, senão ele não vai ter. Aí o cara diz assim, deixa ele ser sabonete mesmo. Tudo bem, até que a gente qualquer gente com isso. Mas e quando ele sair? Ele vai sair um dia. A questão o desafio é que ele vai sair um dia. Nossa E para finalizar, só a legislação. Você falou muito da questão do preso trabalhar. Como é que está a legislação do preso para você poder fazer o preso, igual você fez lá em Petrópolis? Sim, a gente tem estados que avançaram isso. O Rio é um dos últimos no ranking do Departamento Penitenciário Nacional. É um dos últimos, dos 27. É um dos últimos. Tem estados como a Santa Catarina, como... Não, é porque isso não funciona. A gente não tem 5% dos presos trabalhando. Minas Gerais, Santa Catarina e outros têm 90%, 95% dos presos trabalhando. Do Sul também. Então, assim, eu por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma legislação que eu quero lutar por ela. Se a gente tem uma polêmica, se constrói cadeia. Tem gente que diz, não tem que mais construir mais cadeia, tem que botar todo mundo para fora. Pô, tá tudo bem, só ninguém errar mais. Né? E tem outros que, eu acho assim, se a gente vai construir uma unidade prisional com 100 vagas, a gente tem que ter X metros para uma área de atividade laboral. Se a gente vai construir para 1000 vagas, a gente tem que ter X mais 1 de um espaço reservado para ele fazer algum tipo de trabalho. Ou seja, o poder público tem que ser obrigado. Quando ele constrói uma cadeia, ele constrói uma área para trabalho. Normalmente você tem o quê? Você tem uma quadra de esporte. A quadra de esporte é boa? É boa. Tem que ter uma área de trabalho. Não tem mais nada, futebol de salão. Tem que ter outros esportes. Sim. Temos 90 modalidades de esportes hoje nas Olimpíadas. Sim, mas os empresários poderiam olhar para esse... Se a gente colocar isso numa legislação, isso obriga o poder público, eu consegui liberar 39 milhões para construir uma unidade prisional em Jericinó. Entrei no meio daquela convulsão danada lá e tenho que agradecer aqui a diretora do DEPEN, a doutora Tânia Forta, que foi sensível, foi essa doutora Tânia. O Rio a gente tem que, né? Enfim, a gente mostrou que estava abrindo os números, abrindo dados, né? Enfim, trabalhando com uma gestão transparente, a gente conseguiu assinar, está assinado até meu nome, até meu econômico lá. 39 milhões de reais liberados para construir uma unidade prisional. Mas esse viés é civilista, porque o viés militar é outro, né? Sim, mas eu não gosto dessas. Eu acho assim, Roberto, eu me considero mais empresário ainda do que servidor. E para o empresário é o seguinte: se eu estou investindo o meu tempo, a minha energia, o meu dinheiro em alguma coisa, isso tem que me dar um retorno. Você é um empreendedor político. Empreendedor, olha aí, tá vendo? Posso adotar? Olha só. Olha aí. Tá vendo como a gente aprende no podcast do... Ellen, eu quero... Esse livro aqui, Ahmed, em 2016 o Hélio falou assim para mim: você saiu de lá da Justiça do Trabalho, sabe todos os meandros lá, faz um livro, eu te ajudo e tal, não sei muita coisa, mas eu posso te ajudar. Eu falei, deixa eu fazer. Aí entreguei o livro para ele, ele falou, ficou bom, vou fazer o prefácio. Ele faz um prefácio aqui até enorme, né, de 3 páginas, e eu quero te dedicar esse livro. Obrigado. De 2016, é uma raridade, está disputando a de literatura em dezembro, tá? Obrigado. Posso até ganhar, porque é o único que fala desse assunto. É pouco que a gente escreve. Você merece. Te agradeço. É isso, gente. Então é isso, meu povo. Hoje foi mais um episódio do nosso PovoCast. Toda semana vamos estar aí com várias entrevistas super polêmicas para vocês. E muito obrigado por estar aqui com a gente. Se inscreva no nosso canal, deixa um like aí, comenta no vídeo, deixa a sua opinião, segue nosso Instagram. E é isso, até semana que vem.